O Zohar menciona dois casos em que a morte pode ser uma bênção, ou pelo menos uma benesse da parte de Deus. Hoje você vai ver quais casos são esses. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Vayeler, hoje terminamos a leitura. Vamos focar nos parágrafos 9, 10 e 11 do Zohar. O Zohar começa a discutir um conceito que apresenta uma dificuldade. O Rabbi Elazar, filho do Rabbi Shimon, que aparece várias vezes no Zohar, traz um ensinamento que diz que às vezes um homem morre para que a mulher com quem ele estava casado possa ficar com a verdadeira alma gêmea. E aí o próprio Rabbi Elazar faz uma pergunta: por que esse homem precisa morrer para a mulher ficar com a verdadeira alma gêmea? Deus não poderia simplesmente, separar os dois, causar uma briga, causar uma desunião, e aí a mulher ficava liberada para ir, para o seu homem verdadeira alma gêmea? Por que ele precisa morrer? O Zohar conclui que isso não acontece sempre, isso acontece em alguns casos especiais, quando aquele homem que está casado com a mulher, que não é a alma gêmea dele, tem méritos o suficientes e ele recebe uma bondade de Deus. Qual que seria a bondade? Ele morre para não ver a mulher amada nos braços de outro homem. Apesar de não ser alma gêmea, Deus tem compaixão da dor que ele vai sentir. Ele tem amor por ela. Então ele tem compaixão da dor que aquele homem vai sentir, mata ele, para aí a mulher ficar livre para ir para a alma gêmea sem que o outro veja. E aí o Zohar traz um paralelo, um exemplo, dizendo que aconteceu a mesma coisa com o rei Davi e com o rei Saul. Segundo o Zohar, o reinado por direito sempre foi da dinastia de Davi, da casa de Judá. Só que a gente sabe que antes de rei Davi, o primeiro rei de Israel foi Saul, e que ele realmente não era da dinastia que devia ser. Então, quando chegou a hora do rei Davi assumir a realeza, o que aconteceu? O Saul morreu na guerra, e aí o reinado foi posto para Davi. Por quê? Para poupar o rei Saul de ver de ter o desprazer, o desgosto de ver o seu reinado indo para as mãos dos outros. Então a gente sabe que o rei Saul no final da vida foi abandonado, Deus renega ele tinha feito um monte de coisa errada, a relação com Deus é bem complicada, mas mesmo assim a gente vê que Deus tem esse ato de piedade, de não deixar ele ver o reinado indo para a mão do outro, porque é uma coisa preciosa para ele, e isso lhe faria sofrer muito. Então primeiro Saul morre, para depois Davi poder assumir. E aí, para a gente encerrar, a lição mais profunda por trás disso não é necessariamente que às vezes a gente morre para alguma coisa acontecer, ou que isso é uma bênção. A lição mais profunda que o Zohar tira é que às vezes nós não estamos no momento certo para ter alguma coisa. Isso acontece na Kabbalah. Por exemplo, Davi não estava no momento adequado para receber o reinado. O reinado era dele, de direito. Ele podia alegar que o reinado era dele, mas mesmo sendo dele, há um momento certo para receber esse reinado. Enquanto isso não acontecia, o reinado ficou com Saul, e Saul depois foi poupado da dor. Do mesmo jeito, a gente tem uma alma gêmea de direito, a Kabbalah ensina. Só que às vezes não é o momento certo da gente encontrar a alma gêmea. Nós não estamos prontos, por algum motivo não é o momento, a gente não sabe porquê, mas não é o momento. Então a nossa alma gêmea pode estar se relacionando com outra pessoa. Afinal, é um ser humano, ela precisa, ele ou ela precisa de relacionamentos, precisa viver um amor, tá? Mas ela não está comigo porque não é o momento. Então eu às vezes tenho que aprender a esperar o tempo certo para as coisas acontecerem, por mais que a coisa seja minha de direito, percebe? E a bondade de Deus está em, às vezes, trocar o objeto, vamos chamar assim, de que a pessoa merece, sem que o antigo dono sofra. Então ele passa o reinado para quem realmente merece o reinado, mas sem que o detentor do reinado primeiro sofra. Ele passa a alma gêmea para quem realmente precisa daquela alma gêmea, para quem realmente merece, sem que o primeiro sofra. É assim que Deus opera, e o Zohar ensina isso nessa porção. Um bom dia a todos e Shabbat Shalom.